Curiosamente, ninguém descobriu. Ninguém percebeu. Devia ser tanto tiroteio no Rio de Janeiro daquela época, ainda bem que isso é coisa do passado. Que ninguém percebeu que deu cemitérios não surgiram no Brasil, eles já existiam no mundo antigo, se bem que algumas civilizações praticavam a cremação. A Mesopotâmia foram localizados os primeiros cemitérios assim feitos pelo homem. Agora, cemitério com túmulos assim como nós temos, de Grécia e Roma. Você tem no Egito, você tem as necrópolis. Os egípcios se especializaram em fazer necrópolis espetaculares. Inclusive, eles tinham a ideia da reencarnação, ou seja, que sua alma seu Ka voltaria e ocuparia o corpo. Então, por isso você tinha que preservar o corpo. O Ka e o Shi, né? Porque para os egípcios o paraíso era o Egito. Era o Egito. Então o corpo ia voltar a viver. Então por isso ele tinha que ser preservado e tudo mais. Existe uma estimativa que os egípcios produziram 70 milhões de múmias em 5 mil anos. Em 5 mil anos. No início só os faraós eram mumificados. Junto no dos final gatos, do Egito, né? Até as pessoas mais simples, se tinham algum dinheirinho, eram mumificados. O sistema de mumificação era relativamente simples. Eles tiravam todos os órgãos internos e botavam sal. Botava sal. Fazia um bacalhau. Era isso a mumificação. Era o segredo. O sal matava germes e bactérias. A temperatura e as areias do Egito faziam o resto. Tiravam todo o líquido do corpo e com isso levava 70 dias a cerimônia de mumificação. E o corpo ficava preservado. Em Grécia e Roma existiam cemitérios como os nossos, inclusive com enterros. Como Roma dominou o mundo, eles também às vezes praticavam a mumificação. E eles tinham algo muito salutar que era a cremação. Em Roma e Grécia, os cemitérios eram muito importantes porque as datas de nascimento dos mortos eram celebradas nas tumbas. Essa data era o Natal da família. Nosso Natal é 25 de dezembro. Lá era todo aniversário do morto importante, geralmente o patriarca da família. Eles realizavam uma cerimônia e era festiva a coisa, tinha almoço, tinha tudo. Alguns túmulos tinham sala, tinha tudo, para você ir, frequentar, sentar. E nessas cerimônias só podiam ir membros da família, não podia ter convidados. Assim. Outra característica interessante, tanto do Egito, como da Grécia, como de Roma, os cemitérios eram fora das cidades, para não contaminar o solo, não contaminar as nascentes d'água. Era fora da cidade. Com o cristianismo isso acabou. Começou a ficar nas igrejas? Eram enterrados dentro das igrejas, contaminando o solo da cidade. Resultado, a Idade Média é a história das epidemias. Então, já no século IV, você já tinha grandes epidemias matando a população de Roma. Você vai ter uma imensa em 525, que é chamada epidemia de Justiniano, e essa levou a Europa inteira. Com o cristianismo vem essas epidemias. Tudo bem, as epidemias eram provocadas por fatores externos, como é o caso, a maior parte deles
era pelas pulgas dos ratos, febre amarela, tudo mais, tudo, mosquitos, mas as condições sanitárias das cidades eram péssimas, por conta dos enterramentos, água contaminada, cólera, era horrível. E as primeiras igrejas foram os primeiros cemitérios, porque havia a ideia, acabou a cremação, que havia a ideia da ressurreição dos corpos. Ressurreição dos corpos. É interessante que fazem essa pergunta no Alcorão: como é que vai fazer com os corpos que foram totalmente consumidos? Deus pode tudo. Bom, porque sou eu para discutir com Deus, né? Deus pode, tem isso no Alcorão. Se os corpos se desintegrarem totalmente, então Deus vai reconstituir os corpos. Mas voltando aqui à vaca fria. Isso se espraia pela Europa e, claro, chega às Américas e particularmente ao Brasil. Você quer saber qual foi o primeiro cemitério brasileiro? É só ver qual foi a primeira igreja brasileira. Um bom nome é a igreja de São Cosme e São Damião, em Igaraçu, Pernambuco, que data de mais ou menos 1530. Mas já existiam cemitérios entre os índios. O índio, como sempre, mais inteligente que o homem branco, o cemitério era fora da aldeia e geralmente em lugares separados. E eles faziam algo muito interessante: eles enterravam o corpo, depois de alguns anos desenterravam e botavam os ossos num recipiente de barro, numa urna funerária. Era assim que era feito. Algumas tribos praticavam mumificação, mas no geral era assim: pegavam os ossos e fazia isso. E você era enterrado com os objetos, partindo do princípio que você vai para uma outra vida, vai precisar deles. E eram todos fora da cidade, fora da aldeia. Para você ter uma ideia, até o ato de defecar eles faziam fora da aldeia. Podia estar uma chuva do cacete, já se lava ali mesmo. Pois é. É bom que tem bastante folha, né? Era assim, o índio era muito mais limpo que o homem branco. Mas chegou o português e acabou com tudo, né? Ele vai trazer cemitérios. Aqui no Rio de Janeiro, a primeira igreja foi a igreja de Santo Inácio, no Morro do Castelo. A igreja de São Sebastião, as duas do século XVI, igreja de Santa Luzia, o antepassado da igreja do Carmo. Todas essas igrejas funcionavam também como cemitérios. Com a instituição da Santa Casa de Misericórdia, que surge em Portugal no século XV, dada por Dom Miguel de Contreira, a Santa Casa passa a dar enterro às pessoas que não tinham dinheiro para pagar o enterramento da igreja. Então surge na base do Morro do Castelo, onde hoje está o Hospital da Santa Casa, surge um cemitério. Esse cemitério, fundado ainda no final do século XVI, Santa Casa chega aqui em 1583 e vai durar até o século XIX, quando ele vai ser transferido, todos os mortos transferidos para o cachorro. E eu vou te dizer, escravo era jogado em qualquer lugar. O lugar preferido das pessoas era a Baía de Guanabara. Pois é. Jogavam os escravos na Baía de Guanabara. Escravo era objeto, né? Então não tinha isso. E as pessoas eram enterradas nas igrejas até o século XIX. Com a chegada da corte portuguesa, Dom João faz uma lei que autoriza enterros fora das igrejas. Uma das primeiras coisas que ele faz já em 1809. Mas essa lei dá certo no Brasil inteiro, menos aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo queria ser enterrado dentro da igreja. Corte, né? Tudo mais. Pois é, então todo mundo queria ser enterrado na igreja. Em 1811 surge um primeiro cemitério oficial, que tem até a presença de Dom João na inauguração, que é o cemitério dos ingleses, na Gamboa. E o vocalista foi Estrela. Sim.
Eles são refratários à visitação. E eles não enterravam só ingleses, enterrava brasileiros não católicos, judeus, muçulmanos, acatólicos, ateístas, sei lá, demoníacos, tudo que não era católico era enterrado ali. Tanto que tinha tumbas muçulmanas lá, era muito raro, tumbas judaicas também. Isso vai continuar durante o século XIX. No início do Segundo Império, teve um navio norte-americano, Demerara, que ia levar americanos para a Califórnia, para a área do ouro, assim, para a corrida do ouro. Na época não tinha o canal do Panamá, então eles tinham que ir pelo Estreito de Magalhães. E o Demerara, geralmente o pessoal que ia para essas loucuras era o pessoal mais pobre e mais doente. Demerara ficou famoso por transmitir doenças pelo Brasil. Em 1849, ele passa no Recife, Salvador, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Onde ele atracava, ele deixava a doença. No caso, foi a febre amarela, transmitida por um mosquito que tinha muito naquela época, um tal de Aedes aegypti. Aedes aegypti. E ninguém sabia o que transmitia a doença. Achavam que era o fedor e não o problema de... Então a pessoa se preocupava muito com perfume. O pessoal nem tomava banho, mas botava muito perfume. Na época áurea dos perfumes, houve até uma tentativa da Câmara de Vereadores de distribuir à população de baixa renda lenços perfumados, como se isso incomodasse o mosquito. Na verdade, a elite subia para Petrópolis, ninguém sabia porquê, mas a doença não chegava em Petrópolis. E também na mesma época surge o bairro de Santa Teresa, ninguém sabia por que a doença não chegava lá. Na verdade, o Aedes aegypti não voa muito alto. Então não tinha isso. As pessoas escapavam, ia para Petrópolis, se dava bem, quem não tinha dinheiro ia para Santa Teresa, geralmente portugueses. Com isso as igrejas ficam entupidas de corpos. E em 1850, Dom Pedro II proíbe o enterramento nas igrejas e estabelece a criação de cemitérios. Só que ele faz uma besteira muito grande. O Estado não vai administrar os cemitérios. Na igreja ele é administrado. Não vai. Aí estabelece uma concorrência pública para escolher uma empresa para administrar os cemitérios. E essa concorrência foi bem forjada, porque o participante tinha que ser dono de 3 hospitais e 3 cemitérios. Só tinha uma instituição no Brasil que tinha 3 hospitais e 3 cemitérios. No Rio de Janeiro, a Santa Casa da Misericórdia. Inclusive, eles não tinham 3 hospitais, eles compraram uma clínica na zona portuária, fizeram transformaram em hospital. Clínica do Dr. Peixoto. Esse Dr. Peixoto depois fundaria aqui em Botafogo a Casa de Saúde Doutor Eiras, que era especializada em maluco. A Santa Casa administrava o cemitério do Morro do Castelo. Desde a expulsão dos jesuítas, a Santa Casa administrava tudo isso. Eles desmancham esse cemitério do Morro do Castelo. Junto com o morro? A chácara de João Goulart, não tem nada a ver com o presidente da República, do Caju. E ali criam o cemitério dos indigentes, que depois é rebatizado para São Francisco Xavier. Isso é 1738, ele muda de nome em 1750. A Irmandade de São Francisco de Paula funda no Catumbi o cemitério de São Francisco de Paula, onde são enterradas figuras importantes como Caxias, Osório, o Visconde de Mauá também é enterrado ali no São Francisco Xavier, no Caju.
Agora, a riqueza ficava em Botafogo. Para você ir daqui para o Caju, era uma viagem de um dia, naquela época. 1850, 1851. A Santa Casa resolveu fazer, então, um cemitério em Botafogo. A primeira ideia deles foi fazer o cemitério atrás do hospício de Dom Pedro II. Onde é que é o hospício de Dom Pedro II? É a reitoria da Universidade Federal, ali na Avenida Pasteur. Então, ali atrás foi feito um mini cemitério que ninguém sabe se chegou a funcionar. Então, ia ser o cemitério com uma mistura bem interessante. Tendo em vista que o local era impróprio exatamente por ali funcionar um asilo de loucos, eles pensaram em comprar uma grande chácara para fazer o cemitério. E o segundo lugar que eles pensaram foi aqui, exatamente onde nós estamos, aqui entre a rua Assis Bueno, essas ruas aqui, Rodrigo de Brito, Oliveira Fausto, isso tudo aqui ia ser o cemitério. Chegaram a comprar essa chácara aqui, mas aí apareceu a chácara aqui do lado, à venda, uma chácara enorme, e que era um local devoluto, não tinha absolutamente nada. Era chamada Chácara do Brocó, porque o antigo proprietário era o Francisco Bercó da Silva Pereira, no século XVIII. Ninguém conseguia pronunciar Bercó, ficava lá no Brocó. A rua era a Rua do Brocó. A Rua General Polidoro era a Rua do Brocó. A chácara era a Chácara do Brocó. Cruzava um rio, a chácara. O rio cruzava, o Rio Brocó. Até hoje tem esse nome. E tinha um morro dentro da chácara, não precisa dizer qual é o nome do morro. Morro do Brocó. Morro do Brocó. Hoje é o Morro de São João? Não, é aqui atrás. Aqui atrás. Ele não tem nome. Aliás, ele chama-se Bercó, que é onde estão pensando em fazer o crematório. E eles abandonam essa área aqui. Aí tinha um problema: inaugurar o cemitério. Quem é o rico? Ninguém queria inaugurar o cemitério. Morria alguém em Botafogo, preferia ser enterrado no Caju do que inaugurar o cemitério aqui, diziam que dava azar. Aí arrumaram uma filha de escravos, Rosaura, de 4 anos, morreu de febre amarela. Ela foi aqui inaugurou o cemitério, 9 de dezembro de 1852. Botafogo era o bairro da elite. Na rua São Clemente moravam os grandes cafeicultores. Na rua Voluntários da Pátria moravam os burgueses, os comerciantes enriquecidos. Geralmente portugueses. E não se davam muito bem, o pessoal da Voluntários da Pátria com o pessoal de São Clemente. Não se davam muito bem, porque um era comerciante, negociante. Aquele romance, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, mostra muito isso. O poder do dinheiro sobre o poder da nobreza. E se passa a história em Botafogo, na Rua Assunção. O Cortiço era na Rua Assunção. Então era assim, havia essa divisão. Mas na hora da morte concordaram com São João Batista. E todas as personalidades foram enterradas aqui, principalmente no Império e mais ainda na República. A República valorizava muito o culto aos mortos. O positivismo, que é a ideologia que estava por detrás da República, dizia que os vivos são cada vez mais comandados pelos mortos. Ao que depois o Marquês de Tararé, o Barão de Tararé, brincava: os vivos são cada vez mais comandados pelos muito vivos. Que é o mais correto. Assim. Então, o cemitério de São João Batista foi crescendo, atingiu a Rua Real Grandeza, e hoje ele tem cerca de 25 mil carneiros, como se são chamados, né?
o que dá em torno de 60 a 75 mil corpos ali. Não tem mais espaço. O futuro é a cremação. É a cremação. O futuro é a cremação. Hoje só tem o caju, né? Eu acho que tem 3 cemitérios. Eles queriam fazer aqui a Associação de Amigos de Botafogo, foi quando? Agora, a cremação não é barata, mas comprar um túmulo é o preço de um apartamento. Tá caro assim, a diferença hoje é R$300. Mas, por exemplo, um túmulo, no barato, são 30, 40 mil reais. Podendo, dependendo da localização, chegar a 300 mil reais. Então não há mais espaço para isso. Olha, não precisa ir muito longe. Para eu incluir pessoas no meu túmulo, eu queria incluir minha esposa, 25 mil reais. Resultado, ela vai para a gaveta. Eu vou para o túmulo, ela vai para a gaveta. Se encontra lá em cima. Até porque casamento, até que a morte os separe. Então se a morte vai separar, olha lá, né? Então não tem isso. Nós vamos agora para o São João Batista. Eu vou procurar ir pela sombra, porque realmente não é fácil esse sol. Mas dá fácil de manhã, porque de tarde é muito pior. Pois é. Então vamos iniciar a nossa visitação, vamos tomar coragem, levantar. Daí daqui Olha pra mim. Curiosidade, essa é a rua Assis Bueno. Pra cá, atrás desses prédios, já é o cemitério. Não sei como é que esse o pessoal convive. O número 40 era a casa da nossa família. legal. Atrás tem um morro. O que o pessoal da Santa Casa fazia? Pegava os túmulos abandonados, pegava os esqueletos esquecidos e jogava no alto do morro. E depois de um certo tempo, com a chuva, aquilo descia e caía no quintal da nossa casa. Meu pai e meus tios, quando crianças, pegavam os esqueletos e montavam como se fosse um Lego, assim. Figura com 2 cabeças, 3 braços. Pois é. Tinha fantasma na casa até não poder mais. Eram nossos princípios. Aqui era o único terreiro de samba em Botafogo. Olha o que virou. Ai, igreja. Igreja evangélica. Pois é. E eu estava no ar-condicionado, maravilhoso. Contei Água a história gelada? toda do cemitério para cá, foi inaugurada 9 de dezembro de 1852.
A data que está ali, inclusive, está errada. Bom, alguns detalhes materiais que precisam ser dados aqui. Esse portal maravilhoso, neoclássico, bem como a capela, que presentemente está fechada, ela só abre quarta-feira pela manhã para missas, foram obras já posteriores, de 1872, do arquiteto Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. Esse arquiteto foi quem projetou a matriz de Botafogo, aqui é a matriz de São João Batista, na Rua Voluntários da Pátria, e projetou também, para vocês terem uma ideia, o prédio que hoje é o Centro Cultural do Banco do Brasil, projetou a cúpula da Candelária, fez uma série, a torre que tem na Igreja da Glória do Largo do Machado, é dele também, uma série de prédios importantes feitos aqui no Rio de Janeiro. Era um arquiteto muito respeitado, muito querido. Projetou o prédio do Colégio Pedro II, antigo ali no centro, Marechal Floriano com o Camerino, ali. Projetou a fachada da Igreja do Santíssimo Sacramento na Avenida Passo. Aliás, foi a primeira obra dele. Então, por aí você vê, ele era um homem importante. E essas grades todas, eu sempre fui muito grilado. Quem fez essas grades? A única referência que eu tenho é que elas foram feitas no Brasil. Em 1872 só tinha uma fundição capaz de fazer isso, que era a fundição Mauá, do Barão de Mauá. Realmente, tem todo um simbologismo ali. Ali você tem a ampulheta no centro com duas asas, a tocha que simboliza a vida, né, sendo virada. Aqui você tem a administração. Se você quer saber onde estão seus parentes enterrados aqui, você consegue identificar o local exato. A minha segunda mulher, que era japonesa, teve parentes enterrados aqui na época da Segunda Guerra Mundial. Ela conseguiu achar todos eles. Então, estão todos aí. E a minha futura residência também. Aqui. Já tem até a lápide, enfim magro. Enfim magro. Como eu sou kardecista, também eu estou pensando se eu coloco uma segunda frase: vou e volto já. Pois é. Vou e volto já. Se alguém precisar, ali você tem um banheiro masculino e o banheiro feminino. São ótimos banheiros, só não garanto que estejam totalmente vazios. Tem figuras etéreas que devem estar aqui à nossa volta, com certeza estão, e às vezes saem nas fotos. Eu não posso prometer, mas eu já tive tantas manifestações aqui. Teve uma até que os turistas que estavam comigo pensaram que era um ator. Mais ou menos 50 metros para dentro. Tinha uma figura fazendo uma performance, toda branca, fazendo performance. Eu não consegui entender a performance dele. Fotografaram e a figura fazendo lá a performance e tal. E depois desapareceu. Pode descansar. Provavelmente. Provavelmente. Eu já tive N coisas aqui, eu não vou. Não quero assustar ninguém, se bem o que me assusta realmente são os vivos. Uns dois já saíram aqui. Oi? Uns dois já foram embora do passeio. Pois é. Dois vivos ou mortos? Dois vivos. Desistiram? Não. Mas aqui fica a administração. Ali é a parte você trata do enterro. A Santa Casa administrou o cemitério São João Batista desde 1852 até 2014. Nos últimos 30 anos ela cometeu tantas irregularidades, tantos crimes, que foi feita uma intervenção aqui, foi removida a Santa Casa. A Santa Casa controlava 23 cemitérios, ainda controla uns 3 ou 4, mas o resto foi dividido. Essa aqui está, no caso, está na mão da Rio Pax. Era o menino Zaru. Era o Darra Zaru, o maior ladrão que já existiu. No túmulo dele toda semana pintavam ladrão, ladrão, ladrão. Era difícil. Ladrão. Ensinou para roubar muita gente. Olha, para vocês terem uma ideia, isso aqui ficou tão largado que tinha prostituição no cemitério. Eu presenciei prostitutas
fazendo trotuar aqui no cemitério. Dentro? Dentro do cemitério. Era aberta à noite? Descia ali por trás. Comunidade, ali tem uma rua que passa ali atrás, você desce e entra no cemitério. E na capela tinha tráfico de droga. Na capela tinha tráfico. Fora o fato que sumiram todas as peças de bronze de valor. Sumiu tudo. Assim. E eu presenciei gente roubando. Estava totalmente abandonado. Totalmente abandonado. Agora, o pior era o que era feito. Vendia o mesmo túmulo para 2, 3 famílias. Iam nas gavetas e tiravam os corpos que estavam lá para botar novos. Às vezes o corpo não estava consumido, deixavam aquilo aberto assim mesmo. O Globo chegou a fotografar. Era cena de terror mesmo, né? Para ver se tinha família, se não Há tinha. uns anos atrás, a Daniela Pérez foi enterrada aqui, Foi. tiraram de onde estava sendo depredado e trouxeram para a próxima administração. É por aqui? E eu não posso indicar. Era Tá escondido no caso, assim. Como por exemplo, Escondido não, mas... todos os famosos, todas as famílias de famosos, tudo bem, não todas, mas os mais queridos assim, eles pedem encarecidamente que eu não leve turistas lá. Porque, por exemplo, Tim Maia, no cemitério São Francisco Xavier, roubaram tudo. Depois de terem roubado todas as letras, todas as estátuas, começaram a roubar os pedaços da campa. Tim Maia. Pois é, então isso acontece aqui. A Marília Pera pediu para ser enterrada num túmulo com tampa de concreto sem uma indicação sequer. Sem uma indicação sequer. Marília, vários aqui. Jamelão pediu para ser enterrado, ele está em São Francisco Xavier, uma campa de concreto sem uma inscrição sequer. Compensação, tem um traficante famoso que está enterrado em São Francisco Xavier, tem uns 350.452 buracos de bala no túmulo dele. Que é pra garantir. Garantir mesmo, garantir. Ele morreu mesmo. E esse era da pesada, Tem casos interessantes, algumas pessoas famosas botam só uma indicação, assim, um cartazinho de papel que com o tempo se desgasta para não haver peregrinação nem destruição. Eu vou mostrar os famosos que eu posso mostrar. Mas, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, pediram que eu não levasse as pessoas lá. Para piorar, esses túmulos são perto da grade, né? Então é fácil a pessoa pular e fazer das suas safadezas. Falou com o presidente, não conseguiu demover o presidente. Desesperado, ele voltou para o hotel onde ele morava. Naquela época muita gente morava no hotel, ele morava no hotel dos estrangeiros. E ele, de noite, deu um tiro no ouvido. Curiosamente, ninguém descobriu. Ninguém percebeu. Devia ser tanto tiroteio no Rio de Janeiro daquela época, ainda bem que isso é coisa do passado. Que ninguém percebeu que ele deu um tiro no ouvido. A camareira, no dia seguinte, é que encontrou o corpo. Não tinha nenhuma foto dele e não sabiam de que religião ele era. Então, com certeza não era católico. E não tinha foto dele. Então pegaram o presunto, botaram numa cadeira, tiraram uma foto, que foi feita aquele medalhão que está ali. Como não se sabia qual a religião, o Rodolfo Bernardelli fez essa escultura, esse menhir, que é considerada a primeira escultura abstrata do Brasil. Se você pensar, 1915, era a época que o abstracionismo estava começando na Europa, o Kandinsky, Klee, o Molinovski e outros mais, o próprio Picasso. Pô. Então era exatamente, estava coerente com a época. O Brasil, e é considerada hoje a escultura abstrata mais antiga do Brasil. Tudo bem, dá para você perceber que ali tem uma ideia de uma figura antropomórfica, né? Mas você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, você não tem identificação nenhuma. É mármore de Carrara. E aqui é uma área muito fumacenta para os automóveis. Quando a Rio Pax tomou posse disso aqui, essa escultura estava preta. Preta mesmo. Limparam com jato de areia. Quando o administrador veio, meu Deus, vocês pintaram a imagem? Não, simplesmente ela foi limpa. Ela foi limpa. Ela já está voltando a ficar, ela está meio cremosa,
Pois é, porque ela fica branca. Isso é mármore de Carrara. Por aí você vê. Agora o Willy Derby não está aí. O pessoal diz que ele aparece lá no museu dele, passeando à noite. Ó, também o Olavo Bilac. O túmulo dele está ali no meio. Mas diz que ele continua aparecendo no Teatro Municipal. Olavo Bilac morreu em 1918, fundador da Academia Brasileira de Letras, príncipe dos poetas. É muito interessante, muita gente aqui tem devoção ao futebol. O único que eu consegui encontrar um retratado com camisa de time está aqui. Provavelmente o Vasco deve ter dado de 4-0, o Flamengo deve ter dado de 4-0 no Vasco. Ele entrou pela torcida do Vasco. Viu o fim. Eu imagino que tenha sido isso. E tão jovem assim, o Vasco deve ter levado a violenta. Ele foi lá dar uma gozada do pessoal, deu no que deu. É uma família, né? É a família toda, mas ele é o único que está com a camisa de time. E no cemitério, até agora, é o único retrato que eu encontrei com camisa de time. Eu já vi brasão de time colocado. Nós vamos passar, inclusive, por um. Aquela coluna que vocês estão vendo ali isolada, está partida até um certo ponto, é Olavo Bilac, príncipe dos poetas. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, nascido em 1865 no Rio de Janeiro. Nossa, era um poeta fabuloso. Ora direi ouvir estrelas, poeta parnasiano. E ele se deu muito bem com a República, ele foi funcionário público, ele fazia a inspetoria do ensino no Rio de Janeiro, ele inspecionava as escolas. Quando é que a Academia Brasileira de Letras vai botar um intelectual para inspecionar as escolas do Rio? Pois é, em 1910 era ele. Em 1911 ele entregou um prêmio a uma jovem estudante, uma tal de Cecília Meirelles. Cecília Meirelles nunca esqueceu dessa premiação. Naquela época tinha a premiação do melhor aluno, melhor redação, e ele ganhou. Agora, apesar de funcionário público, ele era um crítico feroz do governo. Pouco antes dele morrer, era o Marechal Hermes, presidente da República. Seu Dudu era um presidente que tinha fama de azarado. E seu Dudu sai a cavalo, e o cavalo logo empaca, porque o coitadinho ele tem urucubaca. Ó, Filomena, se eu fosse como tu, tirava a urucubaca da careca do Dudu. Na careca do Dudu já subiu uma macaca, por isso, coitadinho, ele tem urucubaca. Era assim. Tinha fama de azar, mas na verdade o azar passou para nós. E quando ele era presidente da República, caiu um espelhão de 3 metros de altura no Palácio do Catete. Fez um estrondo enorme, mas não matou ninguém. Aí chamaram, esse negócio saiu nos jornais, esse espelhão que caiu. Foi na Sala Veneziana. E a perícia constatou que tinha sido cupim. O Olavo Bilac não aceitou isso, botou no jornal. Foi cupim coisa nenhuma. O espelho se suicidou, cansado de refletir a mediocridade dos homens públicos brasileiros. Que maravilha. E ele era funcionário público, hein? Olha bem. Então, tem isso. Olavo também foi no Père Lachaise. E ele foi lá no túmulo do Victor Hugo. No túmulo do Victor Hugo tinha um lugar para você botar o cartãozinho, o seu cartãozinho. Uma caixinha para você. Era muito comum naquela época, cartão de apresentação. Aí ele ia botar, ele desistiu. Você não vai botar o cartão? Não. Já pensou se ele resolve retribuir? Pois é. Então tá aí. Então essa aula aqui é uma aula muito bonita e que ainda restam algumas aulas. Para vocês terem uma pequena ideia de como era isso aqui, em 1852, quando foi inaugurado, o cemitério era lá atrás. Era depois do Cruzeiro. Tudo isso aqui eram jardins. Jardins com banquinhos, bonitinho. Em 1910, ainda tinha aqui dessa Aleia 1, era um jardim.
Ainda era, mas acabou. Acabou-se tudo. Não tinha jeito, não tinha espaço, era muito tentador. Então, a velha chácara do Bercó, Francisco, era a chácara do Brocó, isso aqui. Chácara do Brocó. Tem o Rio Brocó, essa rua aqui, General Polidoro, era a Rua do Brocó. Rua do Brocó. E tinha o Rio Brocó, passa aqui embaixo. Imagina a água desse rio, os eflúvios que não deve ter, né? Nós vamos agora pela via principal, onde vamos visitar outras personalidades. Mármore de Carrara. A família do Cazuza não quis isso. Joga fora, joga fora. Não, Nem pra jogar na sua lixeira, né? pois é. Pô, uma estátua de mármore de Carrara. Meu Deus, lá em casa ela ia É pra sorrir. dispensar, né? Botaram agora uma coisa muito boa, carrinhos elétricos. Porque o cemitério é muito grande. O problema é que fecharam muitas vias. Aqui são os ossuários. A tendência agora é ninguém mais usar o ossuário, é mandar cremar os ossos. Agora, também tem umas curiosidades. No início da República, vigorava a política, vigorava a filosofia do positivismo. O positivismo era a religião agnóstica, Deus deles era a humanidade, e eles tinham esse negócio de ser enterrado em pé. Então ali você tem. Aquilo ali não é ossuário, aquela pedra ali com o Dante Alighieri em cima, ele está enterrado em pé. E não tem o nome do usuário. Desculpa a pergunta, nem tinha ficado, mas por que de pé? Porque, na verdade, depois de morto, você não morre. Você continua vivo para a família, você continua vivo para as pessoas. Então tinha esse negócio. Não, olha, até que a Santa Casa pensou em fazer enterros em pé, que ocupa menos espaço, mas dificulta a exumação depois. Esse outro túmulo aqui, todo em mármore de Lioche, com um retrato ali do português lá em cima, agora a frente está fechada por uma tábua branca. Aquele era o túmulo que eu mais me apavorava. Era uma família de portugueses, e tem isso em vários lugares do mundo, aqui no Brasil é raro. Todos os membros foram mumificados e ficavam expostos. Resultado, depois de um certo tempo, rato e barata já tinham ruído tudo. Eram cenas assim dantescas. A Rio Pax colocou todo mundo dentro de caixão fechado. E por via das dúvidas botou aquela madeira ali. Os portugueses vinham para cá, podiam até ter filhos, mas depois não tinham. Dessa acabava com a família. Então o que vai fazer? Ali, todo em mármore de Lioche. O Juvencio de Souza, está ele ali em cima. Os ossuários estão embaixo agora. Isso aqui tudo estava negro, jato de areia. Então, eu me lembro desses carrinhos. Eu trabalhei para uma outra empresa, o Ministério da Penitência. Eu fiz 2 Halloweens lá. Todo mundo fantasiado. Eu cheguei num caixão trazido dentro de um carro fúnebre vestido de vampiro. Botaram o caixão no chão, abri a tampa. Olha, foi uma explosão de máquinas fotográficas. Foi espetacular. Eu era o vampiro Nosferrado. Não tem o Nosferato? Eu sou o Nosferrado, o vampiro brasileiro. O da penitência é da Praça Mauá? Não, é do Caju. Ah, aquele um caju. A penitência, a maioria. É aquele que só. É um cemitério mais bonito. É bonito, eu fui lá agora. Ele é muito bonito. Lembrei que eu fui lá. Os carrinhos são bonitinhos, né? É vertical. Não, ele tem uma parte nova subterrânea que são catacumbas. Eu tenho remédio. Quer passar? Vocês estão com sorte que não choveu. Se chovesse. A chuva é a Esse aqui é o túmulo, maior túmulo de todo o cemitério. Vamos vê-lo. É o Visconde de Moraes.
O Visconde de Moraes era dono da Companhia Cantareira e Viação Fluminense, das barcas. Controlava os bondes de Niterói. Ele tinha também loja de louças e também tinha armação de navios. Ele tratava os operários muito bem, a tal ponto que 30, 40, até hoje você tem netos dos operários que trazem flores aqui no dia 2 de novembro. Ele fez um bairro em São Cristóvão e é o único túmulo com interior em ouro. Não espalha muito isso não. Vamos lá. Enorme mesmo. Olha o tamanho dessa campa em mármore de Carrara. Como justo, ele até hoje é lembrado. Agora repare os mosaicos em ouro, feitos pelo Gastão Formente. Não espalha muito isso não. Esse dourado aí não é amarelinho não, é ouro mesmo. É ouro. E aqui ao lado, Nilo Procópio Peçanha. Nilo Peçanha, presidente da República de 1909 a 1910. Primeiro presidente negro que nós tivemos, primeiro e único até agora. As fotos dele estão todo maquiado. Muito antes do Obama, nós já tivemos um presidente negro. Ficou só um ano no poder, fez pouca coisa, mas ele cuidou de coisa muito importante, cuidou da educação. Ele fez o primeiro plano de cargos e salários para professores, que depois, só com Getúlio Vargas, é que o professor ganharia um novo status. Antigamente o professor era o fracassado. Tinha aquela frase gozadora: quem sabe, sabe, quem não sabe, ensina. Pois é, então ele começou a mudar isso, exigiu a escola normal para todos os professores, e Getúlio Vargas vai levar isso ao extremo, onde os professores brasileiros eram os mais bem formados da América Latina. E nós chegamos a ter um ensino de primeiro mundo, até os anos 60, quando então o ensino foi sucateado. Portanto, um ano de governo ele fez. E se Deus permitir, e há de permitir, ele foi o último campista a ser presidente. Já pensou, garotinho? Não. Garotinho, pudim. Pois é. Não pensa, nem todos agiram como ele. Então, tá aí. Aqui vocês têm uma bonita visão. Tem uma história engraçada. Tinha um operário tinha um funcionário do cemitério que dormia aqui dentro. Dormia aqui. Aqui é fresquinho. Aqui fresquinho e tudo mais. Um belo dia deram uma bolacha nele. Uma figura invisível deu uma bolacha nele. Ele nunca mais dormiu aqui. Eu, como já fui empurrado no cemitério da penitência, desculpe o termo, foi uma porrada que me deram. Uma porrada. Eu estava de vampiro, alguém lá em cima não gostou. Alguém lá em cima não gostou. Mas não foi a minha maior manifestação no cemitério. Eu tive outras. Mas eu via com frequência. Minha mulher, então, aqui ia ver todo mundo. É o que eu... Ali naquela administração tem um banheiro. Não tem corrente de ar. É uma sala fechada com ar-condicionado. Você abre a porta, não tem mola na porta. A porta fecha sozinha. Se você abrir 10 vezes, a porta fecha sozinha 10 vezes. Nos primeiros tempos da Rio Pax, permitiam que eu começasse o passeio dali de dentro, do ar-condicionado. Eu mostrava, vocês querem ver um fantasma? Aí tinha gente que gozava, tem mola. Aí vinha, examinava, deixava. Não, e a porta, de repente, do nada ela se movia e fechava. No final fazia até estrondo, né? O cara já estava pé da vida. Portanto, o espírito usa banheiro.
que é o esquema dos carneiros? Como é que é o esquema dos touros? Esse, por exemplo, não tem nada. De repente tem uma personalidade aqui famosa. Essa parte aqui não se bota nada. Embaixo tem duas vagas. A vaga de baixo, a vaga de cima. Aqui, normalmente, você bota agora as caixas com os ossos. Para poder usar essas duas praças, você tem essas traves de ferro. Não sei porque essa aqui dobrou, o cara devia ser gordo, devia ser pesado. Porque essas traves ficam aqui para sustentar uma laje. Então tem isso, é assim que é feito. É muito simples o sistema. Na Argentina, eles usam para enterrar pessoas aqui na parte de cima. Resultado, você tem um mau cheiro de lascar. E graças a Deus, geralmente de manhã eles não fazem exumação. Porque o cheiro entranha no seu nariz e não sai. Você anda 10 quilômetros, tá com o cheiro no corpo, no nariz. As pessoas que fazem exumação trabalham com uma roupa especial e com uma máscara contra gases. Depois de fazer a exumação, todos têm que tomar um banho rigoroso, porque o cheiro não sai de você facilmente. Como eu disse, o cemitério era vandalizado, roubaram estátuas, cruzes. E ficava por isso mesmo. Hoje tem câmera? Hoje tem vigilância, tem. Mas não tem todo o cemitério, não. Isso aqui era uma rua. Essa rua foi fechada e transformada em local de carneiros, de jazigos. E essa rua era importantíssima. Era a rua que conduzia ao velório, o local de velório, a casa de velório. Lá no final, né? Lá no final. Perto do túnel. Perto do túnel, exato. Essa rua era importante. Agora tem que vir por fora para entrar? Não, eles têm um caminhozinho lá por cima, mas seria muito mais negócio que essa rua estivesse liberada. Trevo de 4 folhas. Aqui você tem uma ironia da história. Esse é o túmulo de Luiz Carlos Prestes, o maior líder comunista que nós temos, falecido em 1990. Não posso dizer que eu o conheci, eu o vi. Agora, eu conheci muito filho dele, Luiz Carlos Prestes Filho. Então, fizemos muita coisa junto. Está enterrado aqui. Agora, ninguém poderia imaginar que ele seria enterrado ao lado de um ministro da ditadura militar. Hélio Beltrão. Agora, o pai da Maria. Tudo bem, o Hélio Beltrão era um intelectual, ele nunca foi envolvido em nenhuma abominação, nenhuma aberração, mas não deixa de ser irônico, o ministro da ditadura militar ao lado do maior líder comunista. Devem ter se entendido. Ele comandou a desburocratização. Sim, na década era o ministro da de 70. desburocratização. Hélio Beltrão. Alguns túmulos têm atrativos para os ladrões, como aquele ali que tem aquele mosaico com detalhes em ouro. Olha o carrinho. Ali uma curiosidade suplementar, né? A gente sempre aprende que anjo não tem sexo nem idade, mas ali tem um anjo velho. Ah, ela. Tá decaído, né? Esse é velho. Tá em pé. Do lado você tem um anjo, mas pelos seios parece que é anjo. Tem maluco que tenta guardar todos os nomes de anjos. São 666 exércitos de anjos para combater 666 exércitos de demônios. Eu prefiro os arcanjos, é mais fácil, são 17. Gabriel, Rafael, Miguel. Aí tem os outros. Tem um que parece personagem japonês, Metatron. Não sei todos, não. E tem os modernos agora, né? O Tonel, que protege os bebuns. O Manuel, que protege os lusitanos. O Aluguel, que protege os proprietários. Então, El quer dizer Deus, né? El quer dizer Deus. Então você tem daí, são 7 arcanjos. Um desses, provavelmente o 8º, era Lúcifer. Lúcifer, estrela da manhã.
que era o anjo predileto de Deus. O que ele guardava, com o que ele protegia? A inteligência. E ele fez o que Deus não permitiu, deu inteligência aos homens. Ante Lúcifer, as pessoas eram que nem torcedor, certa torcida lá do Maracanã. Era tudo assim. Ele é que levou a inteligência aos homens. Interessante que na Grécia tem uma história parecida com Prometeu, né? Que deu o fogo da sabedoria aos homens e foi punido por Zeus. Depois ele foi resgatado. Lúcifer não. Lúcifer, aliás, ao que consta, pelo que está nos livros hebraicos, ele fez guerra contra Deus, né? Fez guerra contra Deus. Não tem jeito, esse não vai sair tão cedo. Olha que coisa mais linda, Tem mais cheia aniversário de dele, graça. 25 de Ela, janeiro. menina, que vem, que passa. hoje. Faria quantos anos? aniversário. Tem lembrado. 98 anos. Você vê como é que roubam as letras. É triste, né? Tom Jobim nasceu em 1927 na Tijuca, mas com 6 meses de idade a família já tinha mudado para Ipanema. Tom Jobim morou em vários imóveis, mas o mais famoso é a Nascimento Silva 107. O Nascimento Silva 107, que virou até musiquinha. Que morava, aliás, Elisete Cardoso, e também morava ali o pintor Carlos Leão. Então, Tom morreu em dezembro de 1994, 8 de dezembro, o pior Natal que já houve no Rio de Janeiro. E ele não precisava ter morrido, estava com 67 anos, ele teve cirrose hepática, ele foi operado, ele estava em recuperação no hospital Monte Sinai, em New York. Não era no SUS, não era no SUS, Monte Sinai, e ele pegou uma infecção quando ele estava bem debilitado, que acredita-se que tenha sido o vírus transmitido pelo ar-condicionado. E dali ele foi direto. Poderia ter vivido. Morreu com a mesma idade do Vinícius. Verdade. Que era 13 anos mais velho, morreu 13 anos antes, mas era mais acabado. Teve uma vida mais. Bom, aqui é o fundador da Universidade de Estácio de Sá, João Shoa Cavalcante, general. Antes aqui era o túmulo da família Bering, dos chocolates, doces e balas. Da bala boneco? Bala boneco. A família Bering implodiu. A família Bering acabou totalmente. Eles só faziam andar com mulher 3x2, mas ninguém preocupava em formar a família, acabou. Acabou. O Jorge Bering morreu com uma telha na cabeça. O Darquinho Bering já morreu de velho. O neto foi preso por molestar menores. Olha que família boa. E também morreu já. Não tem mais ninguém. Então o túmulo ficou vazio. A família do Shoa Cavalcante Neto, da Estácio de Sá, que era a universidade mais séria aqui do Rio de Janeiro. Universidade particular mais séria. Não era fábrica de diplomas, eram professores excelentes. Agora, infelizmente, entrou naquela onda de fazer em cada esquina uma universidade. Aí virou bagunça. Virou a bagunça e virou a quebradeira geral. Mais ou menos por aí, já era uma fábrica de diplomas. Ainda tinha professores bons, mas eu já reparei que o ensino já havia caído muito, muito mesmo. Quanto aos Bering, eles compraram em 1912 a fábrica de chocolate da família suíça, com o direito de usar o nome. Então era Dark David de Oliveira Matos, passou a assinar Dark David Bering de Oliveira Matos. O filho era Darquinho Bering, que morre em uma data inesquecível, 11 de setembro de 1942. Darquinho tinha a maior coleção de aviões do Brasil, 13 aviões. Pegava os aviões e voava pelas praias carregando faixas atrás. Foi ele que inventou esse negócio. Do avião levando faixa, tá lá. Não, aquele é um helicóptero. Mas ele ia com a faixa, como a Chocolate Bering, ou então Café Globo, bom até a última gota, que ele também era dono da fábrica do Café Globo. Chocolate Bering tinha baixo teor de glicose, era chocolate meio amargo, porque usava café. E ele arrancou do Getúlio Vargas um decreto
que exigia que toda merenda escolar tivesse chocolate Bering, do Iapoque ao Chuí. Naquela época, até nas mutretas, o povo se dava bem. Pelo menos a criança tomava café. Chocolate, pô. Pois é. Que ele dizia, e é verdade, que o chocolate valia por um prato de alimento. Então, é isso. E quando morreu o Darquinho Bering, o irmão Jorge não queria saber de nada. Só queria saber de piranha, vagabunda, por aí. Tudo bem, se eu fosse ele também só ia querer saber disso. Só ia querer saber disso. Então ele procurou ver quais eram os funcionários que mais trabalhavam na empresa. O diretor financeiro. Ele é que comandava o Império Bering. Quem era ele? José Teixeira Júnior. Zezé, meu tio. Minha infância foi regrada a chocolate. Nossos ovos de Páscoa tinham nossa altura. Eu era feliz e sabia. E sabia. Sabia que isso ia acabar um dia. Acabou. Acabou. O Jorge Bering vendeu a fábrica para o Gilberto Riber, todas as linhas telefônicas. Logo depois houve intervenção militar, porque eles faziam exportação ilegal de chocolate em pó e café em pó. Por incrível que pareça, o Brasil, o maior produtor de café do planeta, era proibido por várias nações de exportar café em pó. Café em pó. Tínhamos que exportar o café in natura. País de banana. Meu avô foi motorista da Bering. Aí até os 6 anos lá em casa tinha muito chocolate Bering também. E a cesta de Natal da Bering era um vaso Lalique de cristal desse tamanho, cheio de chocolate. Tinha gente que jogava o vaso fora e ficava com chocolate. Vaso Lalique! Tem um lá em casa, custa 70, 80 mil reais um vaso desses. Era assim. Isso aqui é um espanhol que queria se garantir por todos os lados. Cercou-se de santo até... Do jeito que a coisa tá, o negócio tá assim. Tem que se cercar de santo, porque tá difícil o mundo, viu? Miguel Hernandes Martins. Olha lá. Então tem uma Pietá, tem São José, tem Santana Destra, tem São Miguel Arcanjo, ainda tem um santo ali espanhol. Aqui é o Zeferino de Oliveira, que era um escritor agnóstico. A esposa era católica, lá dentro você tem uma cruz, mas ele era agnóstico. Então aqui do lado de fora só leões, é o símbolo da nobreza. E o judeu. Tem mais judeu enterrado no São João Batista que no cemitério de Vila Rosalie, que é deles. O judeu ainda tem um problema, né? Não há exumação. Eles ficam esperando a ressurreição. No dia que o salário mínimo cobrir todos os gastos do trabalhador, vai ser o dia que vai haver a ressurreição. Newman. Tem mais de 1000 judeus enterrados aqui. Estava aqui a Odetinha, aqui atrás, foi removida do túmulo dela, ela está hoje na Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo. Odete Vidal de Oliveira, falecida em 1939, 9 anos. Odetinha, já com fama aqui. Alberto Santos Dumont, nascido na Fazenda Cabangu, em julho de 1873, falecido em Guarujá, 2 dias depois de completar 59 anos, 1932. Se matou, desiludido com o uso da aviação no Brasil. São Paulo estava sendo bombardeada na Revolução Constitucionalista de 32. Esse monumento representa Ícaro, filho de Dédalo, primeira vítima de um acidente de aviação. Santos-Dumont se considerava responsável por todas as pessoas que morrem em acidente de aviação. Tudo bem, é um exagero, mas não precisavam sacanear e botar aqui na frente o túmulo dos aviadores que morreram em acidente. Eu vi foi a maior como se fosse pouco, botaram outro ali. Nem Antão Marianense Soares. Santos Dumont é um caso muito complicado, porque o americano não o aceita como pai da aviação, boa parte da Europa não o aceita. Você tem que ter muito cuidado com isso. Os irmãos Wright dizem que já voavam em 1903, mas faziam tudo em sigilo, né? E ele fazia tudo publicamente. Porque ele dizia que ele não era dono daqueles inventos, que aqueles inventos pertenciam ao mundo. Sim. Então, de uma certa maneira, eu também concordo com ele.
Era uma figura psicologicamente muito complicada, muito difícil. A cabeça dele foi piorando bastante. A partir de 1914 piora ainda mais, com a Primeira Guerra Mundial. E acontece uma tragédia. Ele foi preso pelo governo francês, acusado de ser espião pela Alemanha. Ele então abandona a França, vem para o Brasil. Ele vai morar em Copacabana Palace Hotel. E ele gostava de caçar. Ele botava um fuzil às costas, pegava um bonde e vinha para Botafogo caçar aqui atrás da casa do Rui Barbosa. Ainda tem muita gente em Botafogo com fuzil às costas. Começou uma tradição. E da caça também. Mas a coisa é assim. Quem foi o Henrique Carrão? É o pai dele. Fazendo nome de rua só pro seu pai dele ou por ele fez alguma coisa? Ele foi um grande fazendeiro de café, um grande produtor de café. Em Rio Preto, o nome dele é muito famoso. Ele foi para onde foi depois. E ele que dá independência, ele vislumbrou a inteligência em Santos Dumont. Olha, não faça nenhuma faculdade, estude só o que você quiser. É uma recomendação estranha, mas que funcionou no caso dele. Funcionou. Aqui você tem a menor filial do Hotel Othon, o túmulo do Othon Bezerra de Mello, que foi o fundador do hotel, da rede Othon de hotéis. Aqui é o Rubens Berardo, que era dono da TV Rio. E a nossa amiga Carmen Miranda. Eu queria esses vasos que foram achados. Só um para mim já bastante. Maria do Carmo Miranda da Cunha, mais conhecida como Carmen Miranda. Nasceu na pior data do mundo, 29 de fevereiro. Eu fazia aniversário de 4 em 4 anos. Ela depois mudou a data de nascimento dela para 9 de fevereiro. Ficou melhor. Morou numa casinha lá no centro. Morava nessa casinha quando gravou o primeiro disquinho de sucesso com a marchinha Tá Aí, do Gilberto de Carvalho. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ó, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Foi chapeleira. Morreu no dia 5. Morreu no dia 5 de agosto de 1955, com 46 anos. Teve um infarto agudo do miocárdio. Ela quase morre em frente às câmeras de TV. Teria sido apoteótico. Ela estava no programa do Jimmy Durante e ela chega para ele: eu não consigo respirar. Ela cai de joelhos. Ele então, vendo que o negócio era sério, ele sempre sorrindo, né? Ele ajuda ela a se levantar. Diz: você também me tira o ar, querida. Então ela se despede, sai porta fora, vai para casa. Chega em casa, faz uma festinha no cachorro, cai dura no chão. Bom, infarto agudo. Aqui é o Cruzeiro de 1872, do Francisco Joaquim Bittencourt da Silva. Aqui atrás é que era o cemitério. Aqui tinha uma grade. Era o cemitério. Isso tudo à frente eram os jardins. Aqui você tem, mas está muito vandalizado, o túmulo do Francisco Alves, o rei da voz. Eu vou para lá, né? Deixa eu mostrar o Francisco Alves. Chico Viola. Aí ele ali. Vai levar o violão dele. Olha ele aqui, Francisco Alves. O rosto dele, vocês talvez tenham visto em outro lugar. É aquela estátua no Maracanã do Bellini. Só que o rosto tem o rosto dele. Quem patrocinou o monumento foi a loja O Rei da Voz. Então botou o rosto do Chico Viola como sendo capitão da seleção brasileira. Depois de morto, foi capitão da seleção brasileira de 58. Aí. Com licença. Com licença.
Vicente Celestino e Gilda de Abreu. Tornei-me um ébrio, na bebida procurei esquecer aquela mulher. Em 46 foi a maior bilheteria do Brasil no cinema. Não para. Cazuza foi poeta, compositor, cantor. Agora ele ficou mais conhecido pela luta dele pelo combate à AIDS. Numa época em que todo mundo escondia que era aidético, ele revelou a todos que estava com AIDS, e a campanha que ele fez foi em parte responsável pela liberação, pela quebra de patente dos remédios da AIDS e o fornecimento do coquetel contra a AIDS. Então ele foi muito importante nisso. Ao meu ver, desculpe dizer isso, de uma certa forma, mais do que as músicas dele. Né? E o comportamento dele também, que não era muito recomendável. Mas, seja como for, ele se redimiu longamente com essa campanha que ele fez, que salvou a vida de muita gente. Eu estive aqui com um senhor aidético que ele sobreviveu por causa da campanha que ele desenvolveu na época, que você não tinha remédio nenhum para AIDS, você só podia morrer. Eram remédios paliativos para você morrer. E graças à luta dele, o governo brasileiro foi um dos pioneiros no mundo na criação do coquetel anti-AIDS. E o Brasil era o terceiro país do mundo com maior número de aidéticos, em 1990. O pior é que muita gente morreu de AIDS, mas por vergonha não botou que morreu de AIDS, porque a AIDS não mata você. Ela provoca a falência dos órgãos. Então as pessoas botavam que morreu de parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Conheço vários assim. Eu sou professor e guia de turismo. Eu tinha colegas homossexuais nos anos 80, 90, alunos homossexuais. Quando eu via que o cara começava a tossir sem parar o tempo todo, a gente já via. Vai lá para fora que essa sala aqui é muito úmida. Eu ainda tentava salvar a aparência do cara. O Zacarias dos Trapalhões foi AIDS? Zacarias foi AIDS. Foi AIDS. O Zacarias é aquela famosa história. Foi casado com mulher, foi pai. Conheço a filha dele, Maria Laura Gonçalves João. Ele era Mauro Gonçalves João. Eu era fã dele. Fui convidado para o enterro na época. O Zacarias era o mais simpático dos Trapalhões. Promoveu ela bastante, mas ela tinha um talento próprio muito espetacular, cantava muito bem, dançava muito bem, era uma mulher bonita, apesar da idade. Agora ela tinha um problema, ela pulava muito no palco e ela ganhou varizes com isso. Ela foi fazer a operação de varizes e morreu em consequência de um choque anafilático com a anestesia. Agonizou 3 meses. Agonizou 3 meses. Até na época se comentou que ela tinha sido assassinada porque ela contrariava o regime militar. O regime militar proibia a música de falas africanas, de deuses africanos. Mas ela desafiou isso tudo. E hoje ela tem fama de santa. Isso aqui ficava coberto de placas, mas a família manda recolher. No dia dos mortos, no dia 2 de novembro, vem aqui um grupo de baianas a caráter. É espetacular a cena. É uma cena cenográfica. Parece filme de cinema. Todas elas caracterizadas, elas limpam o túmulo dela, lavam o túmulo dela. Você não tem a lavagem da escadaria lá na Bahia. Aqui você tem a lavagem do túmulo da Clara Nunes. E ela tem essa fama de santa, né? O brasileiro está tão desesperado que meio milagre já é coisa. Qualquer coisa de bom é milagre. Então ela está sendo cultuada como uma possível santa. No caso dela especificamente seria uma orixá. Filha de Ogum com Yansan, como ela mesma dizia. Então a Clara Guerreira, Clarinha. Me lembro dela, foi a primeira cantora no Brasil a vender 100 mil discos. Hoje você tem várias. Na época dela, 1970, ela foi a primeira. Tinelli,
que fez o edifício Martinelli em São Paulo, o maior arranha-céu do Brasil, com 26 andares, na Avenida São João. Na Primeira Guerra Mundial, ele mobilizou a frota de navio deles para abastecer de comida a Europa. Ninguém queria fazer isso. Ele botou 26 navios para levar comida, produtos agrícolas brasileiros para a Europa. Ele ganhou uma comenda por ter salvo a Europa da fome na Primeira Guerra Mundial. Depois se dedicou à construção civil, construiu o edifício Martinelli, construiu a casa dele aqui, vários prédios em Copacabana. Só que o Giuseppe Martinelli tinha um problema. Hoje seria moda e até apareceria na Globo. Ele era homossexual, não assumido. Ele casou-se com uma italiana muito bonita, Rina. A Rina tinha um amante, que era o deputado Edmundo Barreto Pinto. Na década de 40, deputado e bandido no Brasil eram a mesma coisa. Já mudou? Não é como hoje, graças a Deus, né? Os deputados evoluíram. Mas na década de 40, deputado e bandido. E o Barreto Pinto era um bandidão. Ele expulsou o Barreto Pinto da casa, botou o Pinto para fora. E o Pinto montou uma gangue e mataram ele. E ficou por isso mesmo. Um homem que fez tanto, teve um fim lúgubre, o túmulo está sendo saqueado, tinha várias coisas aqui que já foram roubadas. As estátuas só estão aí porque são grandes demais para serem levadas. Faz um lote de terra. É triste isso, é triste mesmo.